você mora no litoral e o divertimento seu lá é a praia, né? Então na praia você tem tudo, você nada, joga futebol, até basquete a gente jogava na praia. Fazia de tudo, fazia minhas molecagens de praia, aquelas coisas todas, né? Eu acho que ajuda bem. E dali de São Vicente, eu lembro, saíram muitos esportistas, foram jogar futebol, diversos amigos meus foram para o futebol, para o basquete, né? São Vicente, eu nunca tinha saído de lá, né? Aí formaram uma seleção de basquete que ia para a Argentina, um time adulto, e me convocaram. Aí fiquei entusiasmado. Eu fui para a Argentina com o basquete, quando voltei, falei, vou jogar basquete, gostoso. E eu também brinquei com futebol um bom tempo, mas depois preferi o basquete, né? Eu tinha chance, eu acho que nos dois esportes, viu? E o Pepe e o Del Vecchio, que eram meus amigos de São Vicente, nós três fomos para o Santos. E nós jogávamos. O Lula, que era o técnico do Santos da época, e ele levou para a gente jogar no juvenil. Os três tinham chance. Como eu fui para o basquete, os dois continuaram. Os dois foram campeão paulista em 55 já, pelo Santos. Então, eu também seria, no caso, né? Mas foi bom eu não ter jogado no futebol. Porque em seguida o Pelé ia chegar lá e não ia jogar mais. Falei, se não der certo o basquete, eu volto para o futebol. Aí começou a dar certo. Fui convocado já para a seleção brasileira em 54. Em 53 que eu jogava basquete e futebol. Aí em 53 eu já fui campeão santista de basquete, juvenil. Aí fui contratado pelo Santos, já me arrumaram um emprego lá e tal. Fiquei um ano no Santos, fui convocado para a seleção brasileira. Aí da seleção brasileira já vim para cá. Tinha a proposta do Rio também, proposta financeira até melhor que aqui, para jogar basquete, mas não tinha emprego, e eu queria um emprego, né? Aí eu vim para cá com o emprego prometido na Dedini, na MDD. Aí fui trabalhar na MDD e jogava basquete. Aí juntei os dois, né? Aí deu, fui tocando. Em 1954, teve a formação da seleção brasileira que ia participar do Mundial. Então eu fui convocado para essa seleção. Então eu fiquei treinando no Rio, nós ficamos treinando no Rio quase 6 meses. Eu fui o último a ser cortado dessa seleção. E quando eu fui cortado, o Canella, que era o treinador da seleção, falou para mim, olha, você vai ficar com a equipe aqui. Eu quero que você fique com a equipe, você vai assistir todo o Campeonato Mundial, vai ficar no mesmo hotel, vai assistir os jogos todos, porque você já está convocado para os Jogos Pan-Americanos de 55, que vai ser em janeiro ou fevereiro, não lembro se foi fevereiro ou março. Eu estava treinando no Rio, quando chegaram alguns diretores de Piracicaba lá. Foram lá ver o Vlamir e, como Piracicaba estava para sediar os Jogos Abertos do Interior, em 55, eles queriam montar uma equipe mais forte, né? E Piracicaba tinha sido vice-campeão dos Jogos Abertos, acho que em 54, mas almejava o título, né? E eles me convidaram para vir para cá, eu e o Paulo Amota. O Paulo Amota também era um que estava na seleção, que foi cortado, que nem eu. Foi o Piffer, que era daqui, José Carlos Piffer, mas Armitos Raia, que era diretor de basquete, tinha a Casa Raia aí, né? E eles fizeram o convite.
Sinceramente, como eu fui criado na praia, eu fiquei meio, falei, será que eu vou acostumar em Piracicaba? Não tem praia. Lá no Rio, talvez, né? Eu fiquei naquela dúvida, mas aí eu comecei a gostar da cidade, né? Conheci a minha futura esposa em 56, aí começamos a namorar, já casei em 58, e foi embora. O Piracicaba era uma cidade pequena, mas eu achava muito assim, muito alegre, tinha o pessoal cativante, né, para a gente fazer amizade, fácil de conhecer, de conversar com as pessoas. E eu comecei a me entrosar e comecei a gostar da cidade. Mas a cidade era pequena na época, né, em 55. Eu percebi que os jogos nossos no ginásio começou a ir bastante gente. E o time começou a ser formado e a gente começou a ganhar jogos, né? Começamos a ganhar jogos e aí veio o entusiasmo, né? Veio o entusiasmo do público que ia assistir, começou a gostar do basquete. Tinham 3 jogadores que eram da seleção, praticamente da seleção brasileira, o Vlamir, eu e o Paulo Mota. Depois chegou o Valdemar Bradkowska também, né? Já veio o Nascimento, que veio de São Paulo, já era da seleção paulista de adulto. Aí o time começou a se fortalecer, o Mané Bortolotti já estava aqui, já era professor formado de educação física. O time começou a se fortalecer e começou a crescer. Já era o 15, porque logo que no começo precisava se inscrever na Federação Paulista e tinha que ter um nome de uma associação, né? Se pensava no Regatas, mas parece que depois não deu certo. Aí tinha o 15, que já tinha futebol. Vamos botar o 15 basquete. E foi embora. O futebol estava indo bem, o basquete também. O 15 tinha um campo já da Rua Regente, que já era tradicional, né? Porque nós ficamos praticamente quase 10 anos mandando quase no basquete brasileiro. A gente tinha os adversários, mas a gente conseguia vencer, né? Foram 10 anos que Piracicaba ficou conhecida como a cidade do basquete, né? E também Piracicaba se interessou muito pelo basquete, eu acho, porque em 59, quando o Brasil foi campeão mundial, tinham 4 de Piracicaba. 4 do time de Piracicaba. O técnico nosso, que era o Brás, o Vlamir, o Valdemar e eu. 4 que foram campeões mundiais da cidade. Então, quando nós chegamos aqui, teve muita festa, sabe? Aquele desfile de carro aberto, prefeito e as autoridades todas. Então, a cidade cresceu com o basquete, né? Então foi o campeonato 59, mundial, que foi no Chile. Interessante falar sobre esse mundial porque o Chile montou uma quadra de basquete no estádio Centenário de futebol, dentro do estádio de futebol. Assim, de frente para a arquibancada, eles colocaram o piso, as tabelas e pediram para não chover, né? Porque senão ia atrapalhar. E o Brasil conseguiu ganhar, né? Isso é o mais importante, que valeu o tempo de treinamento, aquele sacrifício todo, né? Que você, para chegar em algum lugar, precisa se preparar, precisa treinar muito. E nós treinamos bastante, viu? Nós estávamos preparados, né, para os jogos. E no meu caso, o mais importante foi que no último jogo que nós fizemos, vencendo seria campeão, foi o dia que nasceu a minha filha, né? E ela nasceu
Eu acho que nós estávamos esperando ela para fevereiro, mas ela antecipou, ela nasceu no dia 31 de janeiro, o dia que a gente foi campeão mundial, né? Talvez a minha mulher tenha ficado, sei lá, não era para aquela época, era um pouquinho mais para frente, né? Daria tempo de eu voltar, tudo, aí acompanhar o nascimento, e eu não pude acompanhar. E quando eu recebi a notícia lá, foi depois que terminou o jogo. Todo mundo já sabia, já sabiam eles, né? Mas não me contaram. Quando acabou o jogo, que vieram falar, ah, você ficou pai, não sei o quê. Eu falei, como assim, pai? Né? Aí tinha o repórter da Rádio Pan-Americana que fez uma entrevista comigo. Ah, tem o choro da sua filha lá que nasceu, não sei. Aí eu vi, aí desabei, né? 59 foi o ápice da minha carreira de basquete. Né? Você chegar a um título mundial é muito difícil, não é fácil. Viu? Já para mim foi o mais importante da minha vida, né? Porque ganhar um título mundial e no mesmo dia que no último jogo nasceu a minha filha. Eu não era o titular do time, eu entrava depois sempre, eu era o sexto homem. O Canella sempre falava, você é o sexto homem. Eu também, pode ser o sexto, o sétimo, eu quero, na hora que precisar, estou à disposição. E toda vez que eu entrava, o time crescia. Teve um jogo lá com a Bulgária, que nós estávamos perdendo de 9 pontos, e ele me pôs e o time passou à frente e ganhou o jogo, né? Então, aí por isso que a Gazeta fala, é o pequeno gigante, não sei o quê. Mas houve dois problemas que influenciaram a queda do basquete. Primeiro foi a ida do Vladimir, ele foi embora para São Paulo em 62. Recebeu um convite do Corinthians e ele foi embora. Aí já foi uma causa, já foi um problema. Aí o mais grave foi em 64, foi a morte do Valdemar Bradescalça. Né? O Valdemar morreu em plena juventude, um gigante de 2,3 metros, e ele faleceu em acidente de automóvel. Um gigantão daquilo morreu num Volkswagen. Eu mesmo esfriei totalmente, né? Eu já não queria nem jogar mais. Fiquei muito chateado com o falecimento dele. Aí depois ainda se tentou alguma coisa, trouxeram mais alguns aí de fora, mas não foi a mesma coisa. Depois começaram a nascer os filhos, né? E eu tinha um emprego também que não podia me ausentar muito. Eles facilitavam a minha ida, pagavam meus salários, mas eu não me sentia bem, né? Falei, pô, jogar basquete, não estou ganhando nada lá. Está certo que estou servindo o meu país. Mas eu tenho que trabalhar, tenho que me sustentar, né? Começaram a nascer os filhos. Então, aí eu tive que decidir, ou vai, eu não deixei de ir 2 Olimpíadas, pensando em ficar com a família, de ficar com o meu trabalho, tudo, né? Em 62 que eu comecei, eu me estabeleci comercialmente, com a refrigeração comercial, né? Que chamava, o nome fantasia era Refrigeração Pecente, era o meu nome, né? E eu fui feliz também nessa empresa, porque não tinha muita concorrência, então eu cresci bastante aqui, né, no começo. Mas depois, com o tempo, o negócio você vai precisando ampliar, colocar filiais. Os meus filhos não se interessaram muito em participar, então eu no fim resolvi parar, né? Em começo de 96 eu parei. Depois eu trabalhei como coordenador de basquete no clube de campo de Piracicaba, para cuidar mais das equipes de base do clube, né? Isso me distraiu muito também. A formação de base de basquete é importante, né?
O esporte é uma maneira também de você fazer amizade, né? Você ter muitos contatos. E eu, graças a Deus, fiz muitas amizades com o basquete, né? Conheci muita gente. E então, além de que o esporte me fazia bem, né? Eu sempre quando eu parava de jogar um pouquinho, que eu parava um pouquinho de treinar, eu sentia muita falta. Eu queria correr, eu queria, né? Então, o esporte foi isso. Tanto que depois que eu parei de jogar, eu continuei jogando ainda, brincando e participando de Master por muito tempo. Então, eu acho que é uma das vantagens, além da saúde, da resistência pulmonar que você tem, né? De trazer saúde e bem-estar, te traz os conhecimentos, as amizades, essas coisas todas, né? Que ajudam muito.